poder entender a marcação, poder compreender o que diz a regra e tudo mais. Conversei, vi também a participação do, do Paulo César Oliveira, né, que é o comentarista de arbitragem que restou lá no Grupo Globo, né, falando também sobre a regra do jogo, ele concordando com a marcação feita pelo árbitro da partida, né, que marcou esse pênalti polêmico, né? Polêmico, acho que nem tão polêmico, é inusitado, é bizarro. Nem é muito polêmico, não, porque a regra, de fato, foi corretamente aplicada. Eu confesso que eu não conhecia esses detalhes até nessas horas, sempre procuro conversar com os ex-árbitros, porque eles sempre estão mais ligados, mais atentos às questões que envolvem a regra do jogo do que a gente, né? Então, é sempre importante ouvir o ex-árbitro de futebol nessas horas. Ah, mas você discorda das marcações deles? Não estou falando sobre marcação alguma, estou falando sobre a questão da regra do jogo. Né? E são vários itens, são várias mudanças que acontecem, eles são pessoas muito mais próximas disso. Aliás, é a grande utilidade que tem o ex-árbitro de futebol, né? Numa transmissão de jogo, ou numa situação como essa. É poder justamente tirar essas dúvidas, porque a regra tem minúcias, detalhes, e eles têm que ser esclarecidos. E a gente vai explicar tudo isso nessa live. Nesse momento, o Botafogo está jogando com o Internacional. 25 minutos do primeiro tempo, o placar ainda não se movimentou no estádio Newton Santos, no Engenhão, do Rio de Janeiro. Está saindo um gol, o SofaScore vai informar, eu vou informar também aqui para vocês. Estou aqui com o meu celular ligado aqui, ó, no SofaScore. Você sabe, né? No SofaScore, quando sai gol, quando tem alguma coisa importante acontecendo, ele dá o sinal sonoro e avisa, eu vou informar para vocês mais rápido até do que a transmissão da partida, com toda a certeza, tá? E vamos então falar diretamente sobre o jogo primeiro, né? O jogo ruim do Flamengo, muito ruim, inexplicavelmente e indesculpável a atuação do Flamengo. O Flamengo jogou dessa vez completo, com todos os seus jogadores uruguaios que estavam na Copa América, que voltaram, descansou, teve 9 dias entre o jogo do Fortaleza, quando foi derrotado, e essa partida contra a equipe do Criciúma. O gramado muito ruim, é verdade, mas ruim para os dois. O Flamengo que escolheu esse campo, né, já que o Maracanã está trocando seu piso, então foi responsabilidade do Flamengo jogar naquele gramado, foi escolha do Flamengo, não é dos jogadores, mas é do clube, então não tem do que reclamar. E não se justifica uma atuação tão ruim, tão ruim, tão ruim como essa. Primeiro tempo medonho, o Flamengo não ameaçou, o Flamengo pouco criou, foi um time burocrático, não teve pressão alta no campo do adversário, não teve nada de positivo praticamente. No segundo tempo, lutou mais, buscou mais o gol, pressionou mais, mas aí já muito pressionado não pelo adversário, mas pelas circunstâncias, né, da partida, né, a necessidade de vitória depois de 2 resultados em casa, em que marcou apenas 1 ponto, em 6 pontos que disputou contra o Criciúma, quando empatou e depois na derrota para o Fortaleza. Mas foi uma atuação lastimável do Flamengo, uma atuação muito ruim mesmo. Né? E o Flamengo acabou vencendo, jogando mal, né? E graças ali a um pênalti bem batido pelo Gabriel. Aliás, o Tite insiste no Pedro batendo no Pedro. O Pedro é excelente jogador, ótimo centroavante, mas como vários outros jogadores de futebol na história, não é um bom batedor de pênaltis. Pelo contrário, ele bate mal. Ele é um batedor de pênaltis fraco. E o Tite o mantém como cobrador, né, do time. Ele bateu mal, perdeu, estava madurinho esse pênalti perdido. Para mim, um pênalti muito mal marcado. Acho que esse é o ponto que a gente pode questionar a arbitragem. Interferência do VAR e marcação de um pênalti que não houve. Não houve, para mim, não houve. A Arrascaeta já vai se jogando na hora que aparece uma perna no caminho dele. Para mim, ele não foi nada. E depois o pênalti marcado, aliás, e depois a batida do Gabigol no pênalti que foi assinalado no segundo tempo, aí acertou. O Gabigol está em campo, ele que tem que bater. Andou perdendo alguns, que ele nunca perdia pênalti no ano passado, mas dessa vez bateu muito bem e conseguiu marcar ali o gol da vitória do Flamengo. Só um instantinho, gente, só um minutinho que eu vou fazer um ajuste aqui, só um instante. Bem, acho que agora está melhor. Estou fazendo a mudança aqui de rede de internet para uma conexão que está um pouco melhor que a outra. Para poder ter a sequência. Acho que está tudo bem, acho que está chegando bem para todo mundo. Deixa eu fazer um teste aqui. Acho que tá tudo ok.
Pronto, agora sim. Então a gente continua aqui e eu vou ler aqui as mensagens do pessoal, né? Está aqui o Lesquinho Marques, importante são os 3 pontos, Jefferson Alves, o flamenguista falando que foi correta a decisão do Gabriel bater o pênalti, sem dúvida. Não é porque o Pedro estava mal do jogo, porque o Pedro não bate pênalti bem. Então tem que ser ele o cobrador, tem que ser o Gabriel, que é um bom batedor de pênaltis. É um ótimo batedor, embora tenha perdido alguns pênaltis no ano passado, naquela fase muito ruim. Mas é um ótimo batedor. O Marcos Mendes está aqui homenageando o pai dele, aqui, aproveitando para mandar o apelido que o Marcos Mendes utiliza para se dirigir ao pai dele. Toda vez que ele conversa com o pai dele, o Marcos Mendes usa essa palavra que ele colocou aqui. Como é uma coisa muito pessoal, muito íntima dele, do pai dele, e o pai dele o chama também da mesma forma, sabe? São muito carinhosos os dois. Então, Marcos Mendes, eu não vou dizer qual a palavra que você utiliza para falar com seu pai, porque é uma coisa de vocês dois, né? É, o Ropers também com a gente, falando que pênalti, né? Mas bem, você tem informação, cara. É só você querer ver a informação. Vou passar já já. O Levi dos Santos falando da incompetência do Pedro na cobrança do pênalti. Ressuscitou os Gabizetti, diz ele aqui. O Pedro não bate pênalti bem, isso a gente fala há muito tempo. Eu acho um absurdo o técnico, só um minuto, gente. Mas não sei porque o Tite insiste no Pedro batendo pênalti. E dessa vez perdeu, né? E depois, e, sim, o Gabriel não estando em campo não pode ser o Pedro, tem que ser outro. Tem que treinar, tal, definir quem é o batedor, não pode ser o Pedro. Não bate pênalti bem. O Ramo dizendo aqui que tem gente que é muito perdida, porque o mando de campo foi do Criciúma que colocou o jogo Brasil. Nada disso, você que está perdido, mano. O mando de campo foi do Flamengo. O Flamengo que levou o jogo para lá.